Gente, o banheiro ali está interditado de novo. Não sei se eu digo glória a Deus, misericórdia, sei lá o que. Já arrumou já. Das mulheres, os homens estão Já arrumou já. Ah, não arrumou? Uhum. Ah, não, gente, mudou. Não está interditado, já pode usar, estava interditado. Mas tomar cuidado. Não, gente, esse banheiro tá sendo uma comédia. Eu falei semana passada, né? Que a igreja pagou quase 400 euros para desentupir os vasos. E 2 dias depois estava entupido. Aí, uma luta com esse banheiro. E aí a ideia genial do pastor, e era um banheiro feminino. Ele falou, vamos proibir o papel higiênico. Eu falei, no banheiro feminino? Como assim proibir o papel higiênico? Está proibido de jogar papel higiênico no vaso, pelo menos, senão a gente vai ter que proibir o papel higiênico, né? Então vamos ajudar. Então, e também, assim, se você vê alguma criança, as mães e tudo, eu acredito que quem está entupindo são as crianças, tá? Sem acusar. O meu disse que ele entupiu dos homens, então não sei. Então, assim, eu não sei se foi, mas, né, que as mães fiquem de olho aí nas crianças, tá? Antes da gente começar... Ué, cadê a Giane? Ali, gente, ali, ó, a Giane está fazendo aniversário hoje. Vamos? Parabéns para a Giane. Depois a gente canta melhor, direito, mas era só a intenção, era só passar vergonha mesmo, porque esses jovens, eles morrem de vergonha e quando eu sei que é aniversário deles, eu gosto de passar vergonha neles mesmo. Amém? Deixa eu só me localizar aqui, que eu não tumultuar. Amém. Eu só queria dar 2 testemunhos bem rápido. Há 2 dias atrás, meu pai teve um AVC. Mas eu queria o testemunho para glorificar o Senhor. Ele está bem, foi um AVC pequeno, rápido, mas o meu testemunho é de gratidão a Deus pela vida dele e por ele estar bem. Amém? Amém. E o outro testemunho é esses testemunhos assim meio confusos assim, na minha vida, né? Estava trabalhando hoje, já tem um tempo, eu sempre trabalhei por, sei lá, uns 6 anos, eu trabalhava todos os sábados. E desde agosto do ano passado, eu não trabalho nos sábados. E agora eu voltei a trabalhar no sábado, só que um sábado por mês. E essa semana, uma pessoa me procurou, uma brasileira. Me mandou mensagem, falou, eu fiquei sabendo que você trabalha com ouvido e tal, não sei o quê. Eu estou com, deu todo um histórico lá, que não estava ouvindo, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou estar, eu trabalho em Leaf Valley, eu trabalho na Specsavers em Leaf Valley. Aí eu falei, eu vou estar trabalhando esse sábado, se você quiser, eu marco para você vir. E aí demorou tal, não sei o quê. Quando ela falou, aí eu vou. Quando eu fui olhar, eu falei, você só tem até hoje, porque eu só trabalho segunda, terça, aliás, eu só trabalhei terça, quarta e sábado. Já era quarta-feira. Eu falei, se você não me falar hoje, eu não vou saber se vai ter o dia, o horário para o atendimento. Aí ela falou, não, tá, eu vou. Quando eu fui olhar, não tinha horário, só tinha um horário do meu almoço. Eu falei, tá, vem tal horário, que era o horário do meu almoço. O atendimento era 30 minutos. 15 minutos passado do atendimento, cadê a ação? Gente, não se atrase comigo, que você vai conhecer o meu lado mais maravilhoso. Eu odeio que atrase. Além de eu odiar, eu tenho atendimentos, então são horários. Se eu atendo uma pessoa atrasada, eu vou atender os outros atrasados. E aí eu já comecei a ficar, aí eu só mandei mensagem, falei, você vem? Se você não vier, não, eu estou chegando, eu estou estacionando, eu estou não sei o que. Enfim, a pessoa chegou faltando 7 minutos para acabar o tempo. Eu me segurando, né, que eu sou crente, sanguínea, mas sou crente. A minha cara era visível, me segurando, mas era visível. A minha indignação pelo horário. Eu fui educada, porque eu sou educada, além de crente eu sou educada, graças a Deus. A pessoa entrou, eu atendi. Não sou educada não, Letícia?
falei, sou educada, ela olhou assim. E aí, na hora ela entrou, assim, normalmente eu sou mais amigável, mas eu só fui seca, fui normal. Falei, ó, eu não sei se eu vou conseguir te atender em 7 minutos, né? Então, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela, não, tudo bem, tal. Aí, tentei correr o máximo possível, coloquei ela na cabine e tal. Enquanto ela estava lá na cabine, estava fazendo o teste e estava falando assim, calma. Gente, é besteira, né? Mas eu estava lá falando, Senhor, me deixa ser um pouco mais agradável com a moça, né? Para não ser, né? E a Eva tá aqui não. Gente, ela era tão parecida com a Eva, aí deu uma hora que eu voltei na cabine e falei, você conhece a Eva? Aí ela, não. Aí eu falei, gente, você é muito parecida com a Eva. Aí já quebrou, né, o clima, ela voltou e tal, e mesmo acelerado, consegui conversar, brincar, explicar o que ela tinha que fazer e tudo mais. Aí quebrou o clima, né? Assim, já estava normal, né? Apesar de estar bem correndo com ela. Aí na hora que ela estava saindo e tudo, chegou no meio do corredor assim, ela falou assim, você é a pastora de Dulique? Na hora eu pensei, oh Jesus, obrigada que eu não fui bem mal educada com essa moça. Aí eu falei, sim. Aí ela, eu já fui lá na sua igreja. Eu falei, é mesmo? Gente, a minha memória é péssima, tá? Eu falei, é mesmo? Eu falei, vai hoje, eu que estou pregando hoje. Acho que ela não está aqui não. Deixa eu ver. Ai, amém. A irmã foi embora, eu mandei mensagem pro Cass, falei, gente, começou um teste aqui de paciência na minha pessoa. E o meu último atendimento, o nome dele era Josué, sei lá o que, Barbosa, sei lá o que. Ainda brinquei com ele e falei, esse aqui ainda é meu primo, porque eu sou Barbosa. Esse aqui ainda é da minha família, era o último atendimento. Aí, chegou o horário, cadê o irmão? Aí eu falei, não, é brincadeira hoje. Aí demorou um pouco, o telefone tocou, não deu para atender. A moça lá de cima me ligou e falou assim, Lívia, o seu último atendimento foi remarcado. Eu falei, tudo bem. Porque ele falou, não, eu vou chegar, mas eu só vou chegar 50 minutos atrasado. Aí ela falou, não, você não vai ser atendido. Aí eu falei, não, realmente não vai ser atendido. E eu estava bem curiosa, porque eu queria saber, né, conhecer o Josué. Mas não, o Josué resolveu não aparecer. 5 minutos depois o telefone toca de novo. Aí eu atendi. Oi, não, eu já estou no estacionamento. Gente, já tinha meia hora passado. Esse daí, o teste dele era de 1 hora. Meia hora passado. Aí ele, não, eu já estou no estacionamento. Eu falei, irmão, já tem meia hora que você passou seu teste. Aí, não, mas eu já estou. Eu falei, não, você já devia estar aqui dentro. Eu já estava, era outro, né? Aí eu falei, você já devia estar aqui dentro. Aí ele, não, mas eu falei, tá, se você chegar em 2 minutos, eu te atendo. Aí demorou um pouco, eu fui lá para a porta. Na hora que eu saio lá fora, eu vejo um outro todo suado, chegando. Eu falei, com certeza é esse ali. Aí na hora que ele entrou, tirando o casaco, aquela confusão, eu falei, de onde você é? Aí ele, sou de Portugal. Eu falei, sou brasileira. Aí ele, oh meu Deus, graças a Deus, ai que alegria. Gente, mas foi um atendimento tão engraçado. E na hora eu estava pensando, aí chegou num pedaço, primeiro que ele falava, e eu já estava passada da hora, claro, porque ele estava atrasado. Aí eu falei assim, ele perguntou alguma coisa de filhos, eu falei o nome do meu filho, eu falei que o meu filho era Josué, eu falei, é Joshua. Ele falou, o meu também é Joshua. Eu sou Josué, mas meu filho é Joshua. Aí eu falei, não sei o que ele falou de filhos, aí eu falei, não, eu tenho uma Rebeca, uma Rachel. Ele falou, todo mundo nome bíblico. Aí eu falei, nós somos pastores. Ele, não acredito. O homem era crente. Eu falei, era o segundo que eu já ia destratar. Tudo bem que os irmãos estavam todos errados, né? Mas eles estavam todos errados. Mas, gente, pra mim foi a lição, sabe o que é? Você é crente em qualquer lugar que você esteja. Seja o melhor que você possa ser. Seja o mais simpático que você possa ser. Porque se a pessoa não é crente, ela pode se converter pela sua simpatia. Se ela for crente, você ainda vai... Ou, aliás, se ela, independente de ser crente ou não ser crente, se você for mal educado, você ainda vai dar mau testemunho do seu Deus. Amém?
Amém? Agora abre a sua Bíblia aí. Gente, o homem era uma graça. Jornalista, e o homem, além de atrasado, ainda falou de política, de não sei o que, de não sei o que. Eu que gosto de política, não estava nem a fim de conversar sobre nada disso. Ok, vamos voltar aqui pro ouvido. Amém. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Acharam aí? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é um versículo bem conhecido, né? Um trecho bem conhecido. Feche os seus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te glorificamos, nós te entregamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, como terreno fértil, Senhor. Que o Senhor fale as nossas vidas, fale a nossa mente, que o Senhor traga mudança, transformação em nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus querido e santo, cresça e que nós possamos diminuir a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus não era uma terra pobre, era uma terra rica, confortável, que ele tinha segurança, né? Porque onde a gente está seguro é um lugar que eu quero ficar ali, né? É um lugar de conforto. Mas não era o quê? Não era uma terra de propósito, não era o que Deus tinha para a vida dele. Não era a promessa que o Senhor tinha na vida dele. E aí o Senhor foi e chamou Abraão para uma terra. Qual era essa terra? Diz aí. Uma terra, uma terra que emana leite e mel, manava leite e mel, uma terra, também uma terra próspera, né? Só que existe algo aí nessa terra que o Senhor tinha de promessa para Abraão, no passado dessa terra, que às vezes passa despercebido. Sabe o que é? Qual era a terra aí? Canaã, né? Que o Senhor tinha de promessa para Abraão. E aí eu quero que você volte, se você ainda está com sua Bíblia aberta aí, para Gênesis capítulo 9. Versículo 24. Eu não vou ler o trecho todo, só queria que você deixasse a Bíblia aberta aí. Mas o trecho que está falando aí é quando, logo depois do dilúvio, a Bíblia diz que Noé ele plantou uma vinha. E nessa vinha, depois ele colheu, fez um vinho, né? E bebeu, se embriagou. E aí quando ele estava lá embriagado, ele estava nu, né? E o filho dele, Cã, viu a nudez do pai e expôs a nudez do pai. Em vez de cobrir a nudez, de cobrir o pai, né? Pelo contrário, ele viu, deve ter achado engraçado e foi expor a nudez do pai dele. E aí os irmãos dele, Sem e Jafé, cobriram o pai, eles foram até de costa, cobriram o pai que estava nu. E quando Noé ficou sabendo o que Cã fez, nesse trecho aí que você estava aberto aí, ele fala: maldito seja Canaã. Quem era Canaã? Filho de Cã. O Cã desonrou o pai e ele falou: o seu filho é amaldiçoado pela sua falta de honra, pela sua atitude, maldito seja Canaã. Ou seja, o que é interessante, porque algumas atitudes nas nossas vidas liberam consequências espirituais.
Amém? Amém. E aí você pode ver que onde isso nasceu de quê? De uma desonra de Cã ao pai dele. E não interessa, mas ele estava bêbado, mas o pai dele estava errado. Não interessa. A atitude de desonra abre porta para a escravidão. E aí, uma porta de escravidão, uma porta espiritual foi aberta, uma porta de maldição foi aberta na vida de Canaã. E aí Canaã passou a representar uma desordem espiritual, corrupção moral, afastamento de Deus. Ou seja, os descendentes de Canaã, os descendentes de Cã, que vieram, Canaã e os que vieram seguindo, eles eram homens depravados, eram pessoas que não serviam, que não amavam, que não queriam nada com o Senhor. Por quê? Porque já veio de uma depravação, de uma deturpação moral inicial, de uma falta de honra lá atrás. Ou seja, os cananeus, eles eram povos idólatras, violentos, totalmente corrompidos, principalmente espiritualmente corrompidos. E aí essa terra amaldiçoada, tinha uma identidade espiritual de maldição. Ou seja, lugares também podem carregar histórias espirituais. Assim como famílias podem carregar padrões. Nós vamos entender. Nós vamos entender porque, Quantos aqui nasceram, não vou pedir para você levantar a mão, estou falando quantos de nós, ou quantos aqui nasceram em ambientes difíceis? Quantos vieram de histórias quebradas, de famílias quebradas, de ciclos quebrados? E aí, a gente volta para Gênesis 12, que nós acabamos de ler, que foi a chamada de Deus para quem? Para Abraão. Acorda. Não dorme não, porque vocês sabem que eu sou meio sem filtro. Para eu chamar seu nome é daqui para ali. Calma, gente, tô brincando. Não apavora não. E porque eu lembrei de, falando sem filtro, ontem a gente na brincadeira, gente, vocês perderam ontem, viu? Foi divertido. Na brincadeira tinha uma cadeirinha de criança, eu falei, é para tirar aquela coisa ali? Tinha, a criança estava dentro da cadeira, gente. Depois a mãe, ainda bem que a mãe estava do meu lado. Cadê a mãe da criança? Era do Samuel. Eu estava falando da cadeira, porque, outra pessoa que veio fala, meu Deus, que delicadeza com a criança. Não, era da cadeira, eu não tinha percebido que a Olivia estava lá dentro. Amém? E aí nós voltamos para Gênesis 12, quando o Senhor fala com Abraão, sai da tua terra, que eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E essa terra, Deus estava falando para ele, Abraão, eu vou te dar Canaã. E aí, assim, eu estou falando de uma coisa que eu leio falando, gente, como esse Deus é maravilhoso, surpreendente. Por quê? Não te surpreende Deus simplesmente falar para Abraão, vai que eu vou te dar uma terra amaldiçoada. Mas que bênção é essa, gente? Eu vou te dar um lugar que outrora foi um lugar amaldiçoado, que era um lugar amaldiçoado, com gente perversa, com gente maldosa, com gente totalmente fora de Deus. E eu vou te dar, eu vou te colocar essa terra. Não era um lugar neutro. Bora, eu vou te dar, peraí, eu estou vendo ali, tem um terreno ali, não tem ninguém, não tem nada, vou te colocar ali. Não era um terreno neutro. E nós não estamos falando de geografia, porque ele falou, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Deus, ele podia fazer qualquer terra mandar leite e mel. Não é, peraí, não, você vai ter que ir para ali, porque é ali que manda leite e mel. Mas a fonte, a riqueza do lugar, é Ele, é Deus. Então Ele podia fazer qualquer lugar ter essa prosperidade. Mas Ele falou, você vai lá para Canaã. E realmente,
mostra a beleza e grandeza do Senhor. Porque Ele escolheu um território que antes era um território ferido, mas realmente é um padrão. Você pode ver que é um padrão de Deus. Deus, Ele escolhe os improváveis. Ele redime aquele que está quebrado. Ele restaura o perdido. E é interessante porque nós estávamos cantando aqui aquela música em inglês. Gente, quando eu vou citar as músicas que acabaram de cantar, eu sempre esqueço. Seu nome é poder. Your name is power. Me veio um pensamento bem nada a ver na cabeça, pensando, Senhor, como assim o Senhor é poder? Aqui, 5 minutos atrás. Como assim o Senhor é poder? Tem tanta gente morrendo e clamando esse nome. Seu nome é poder, destrói cadeias, dissipa as trevas. E aqui, nesse segundo, eu acabei de pensar, Senhor, como assim o Senhor é poder? E tem gente no mundo que está sendo massacrado por esse nome. E aí o Senhor me respondeu, essa cadeia não é física. Ela é tão espiritual que quem entende e quem é liberto das cadeias, das maldições, do pecado, de tudo que acorrenta, é capaz de ir para a morte física. E o poder do nome de Jesus é suficiente para quebrar qualquer tipo de cadeia. E aí Canaã deixa de ser um símbolo de maldição e vira símbolo da promessa. Deixa de ser um símbolo de maldição e vira um símbolo da promessa. Porque realmente Deus, Ele tem, como eu falei antes, Deus tem um padrão. Canaã antes terra amaldiçoada, agora uma terra da promessa. O Egito era um lugar de escravidão, passou a ser um lugar de libertação, foi onde o povo foi liberto. O deserto era um lugar árido, um lugar seco, passa a ser o quê? Um lugar de formação. E a cruz, que antes era um símbolo de maldição, de morte, passa a ser um símbolo de quê? De salvação, de vida, de redenção. E quantas pessoas improváveis, né? Tanto na Bíblia quanto nos dias de hoje, que às vezes a gente olha e fala, gente, nunca que eu imaginaria uma mudança dessa na vida dessa pessoa. Que realmente Deus, Ele não joga no lixo. Ele não pega o quebrado e, isso aqui é imprestável, não tem mais o que fazer. Ele refaz, Ele redime, Ele restaura. E realmente a cruz é o maior exemplo. O ponto final de toda maldição. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Aleluia. Coloca aí, Gálatas 3:13. E aí, colocou aí? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo, Ele se fez maldição. E aí, tem até a musiquinha, né? Caminhando eu vou para Canaã. Né? Os que não foram para a escola dominical, a criança não conhece. Todos nós estamos, né? Ou temos, né? Uma Canaã. Todos nós temos padrões familiares, padrões repetidos. Você sabia que a ciência já comprova também que nem doenças, que às vezes a gente fala, a minha família toda tem a doença tal, a minha família toda tem a doença tal. São padrões que são repetidos por hábitos, por convivência, por alimentação que a minha mãe come, a minha mãe comia na casa dela, geralmente é o que eu vou replicar dentro da minha casa. E o que provavelmente os meus filhos vão replicar até o dia que eles falam, peraí, vamos comer diferente, isso aqui não dá. Uma das coisas era na minha casa, a gente comia muito carne de soja.
Gente, quem conhece carne de soja, toda vez que eu falo, o povo, o que é carne de soja? Não queiram saber o que é ruim. Pelo amor de Deus, não queiram saber. Eu parei com essa maldição na minha casa, falei, misericórdia, não, vamos comer carne normal. Sai fora desse negócio. Estou falando que são padrões, tá? Que às vezes a gente vai repetindo nas nossas vidas. E às vezes tem gente que às vezes aceita Jesus e vive uma vida achando que ainda é amaldiçoado. Peraí, não, mas isso aqui é maldição hereditária. Isso aqui o meu avô, meu bisavô. Você já viu casa que às vezes, família que às vezes, não, mas o meu avô traiu, o meu bisavô traiu, o meu tataravô traiu, então vai acontecer. Gente, é só quem não entende que a cruz de Cristo é suficiente. Me desculpa. Se você ainda acha que tem um demôniozinho, você aceitou Jesus, mas ainda tem um demôniozinho segurando aí em você, vai entender direito. A maldição foi quebrada na cruz. Não existe meia maldição quebrada. Ai, quase toda maldição foi tirada, mas ficou ainda aquela maldiçãozinha que a gente ainda tem que... Não, a gente tem que quebrar padrão. Claro que a gente tem que quebrar padrão. Às vezes o meu pai foi... Que não foi, mas às vezes a pessoa, sei lá... Eu sou filha de sei lá o quê, e aí eu sigo mais ou menos o mesmo padrão, meus filhos seguem mais ou menos o meu padrão, meu pai era mentiroso, eu sou mentirosa, o meu filho vai ser mentiroso. Um exemplo disso é quem? O próprio Abraão. Abraão chegou com medo de ser morto, o que ele fez? Falou que Sara era irmã dele. E aí, passou-se o tempo, o filho dele, Isaac, chega num lugar com medo também. E Abraão ainda era uma meia mentira, porque Sara era meia irmã dele. E aí chega lá Isaac. Provavelmente Isaac ouviu, sei lá, Isaac deve ter ouvido essa história a vida toda. Que o pai dele contou isso e foi livre. Quando chegou na vez dele, o que ele fez? Era minha irmã. O mesmo padrão que o pai dele teve, ele teve. Aí alguém podia dizer, maldição hereditária da mentira ali na vida de Abraão, na vida de Isaac. E depois ainda teve um filho, né, que era Jacó, que era mentiroso para dar e vender. Então, ou seja, o ciclo foi passando e se repetindo. Ciclos repetidos, às vezes traumas, medos espirituais, culpa que às vezes a gente herda. Gente, tem coisa, eu estava falando acho que para a Letícia esses dias, a minha mãe, ela viajava muito com a minha avó para São Paulo, para fazer tratamento de diabetes em São Paulo. E aí, eu lembro que uma vez ela voltou e a gente criança, né, tinha mania de riscar a pele e tal. E aí, a minha mãe falou assim, lá, porque minha mãe ficava, sei lá, no hospital lá, sei lá como é que é. E aí ela falou, lá no hospital, tinha uma pessoa com câncer de pele, porque ficava riscando com caneta. Gente, até hoje, eu não acredito, eu sei que não era verdade. Mas até hoje eu não aguento ver ninguém se riscando com caneta. Porque eu já penso, para. Por via das dúvidas, vamos parar. Ou seja, a gente repete padrões, crenças, tem coisas que a gente passa a acreditar porque a gente viveu aquilo, porque a gente caminhou aquilo, porque a gente... Por exemplo, eu estudei numa escola muito rígida. E a escola a gente não podia mastigar chiclete em horário nenhum. Era extremamente falta de educação. Para mim, até hoje, é falta de educação. Eu não vou vir para o culto mascando chiclete. Eu não vou estar num lugar, num ambiente que eu vou... se você está com chiclete, não se sinta ofendido. Mastiga aí disfarçado para não parecer que é você. Ou não encola. Não cola debaixo da cadeira, que eu já contei que eu e o pastor viemos uma vez para descolar os chicletes debaixo da cadeira, e tinha muito, porque a Rebeca pegava os chicletes quando era pequena. Então a gente teve que vir na igreja e tirar os chicletes das cadeiras, porque o povo colava debaixo da cadeira.
Até hoje, eu não consigo. Para mim, na minha concepção, é extremamente mal educado. Mas foi como eu fui criada. E talvez os meus filhos vão seguir, porque eu sempre falo, é falta de educação. Tiro de cara da boca. Então, padrões, a gente segue padrões. Mas Deus, Ele muda. Ele é o Deus que transforma maldição em bênção. Deus, Ele transforma maldição em bênçãos. E Deus, Ele não trabalha simplesmente mudando pessoas. Ele muda destinos. Ele muda gerações quando Ele muda. Com a frase que a Lara disse, que eu também já esqueci a frase, mas é exatamente isso. Deus, Ele... Fala a frase aí, ajuda. Eu nem sabe, né? Eu nem lembro. Eu falei tanta coisa. Amém. A gente vai lembrar junto a frase. Que quando a gente, realmente, o nosso posicionamento, ele muda a eternidade. Ele muda gerações. É porque você falou uma frase que o Espírito Santo falou para mim, por isso... A vida que nós vivemos hoje é a resposta da eternidade. Exatamente. A vida que você escolhe hoje, a sua decisão, e eu sempre falo isso, quando alguém decide aceitar Jesus, eu sempre falo, a sua decisão hoje muda gerações, muda a eternidade. Não é só muda gerações, muda a eternidade de gerações. Não é só mudar a vida de uma pessoa, é mudar a eternidade das pessoas. Isso realmente é interessante, porque eu já tive esse questionamento com Deus várias vezes. Deus, por que nós estamos numa igreja que fala português dentro da Irlanda? É um país que fala inglês. O que a gente está fazendo falando português dentro de uma igreja? Por que a gente não fala e cultua somente inglês? E o Senhor e recentemente eu tive de novo esse questionamento com Deus. E o Senhor falou comigo, quantas daquelas pessoas entrariam numa igreja se fosse língua inglesa? Muitas das pessoas não entrariam. Existe um propósito de Deus para todas as coisas. Entenda que você faz parte de um propósito de Deus também nessa terra. Eu não estou falando, não estou tirando a nossa responsabilidade de pregar para os falantes em inglês. Não estou tirando a responsabilidade. Eu estou falando que... E eu sei de muitas pessoas aqui que entraram e tiveram vida totalmente transformada porque entraram numa igreja que falava português. Porque assim quis o Senhor. Amém? Amém. E, voltando aqui no Canaã, e aí realmente a promessa de Deus, ela não elimina o processo. Existia uma promessa, que era Canaã, mas existia um processo. A gente precisa passar pelo processo. Você receber a Cristo, eu recebi a Cristo, as coisas não vão ser mudadas automaticamente. Automaticamente é o que é mudado? A maldição é cancelada. Não existe maldição, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é fato. Agora, o processo de mudança, o processo de entender, o processo de ir tirando as cascas, e tirando os retalhos, e tirando o lixo que vai carregando dentro de mim, que estavam dentro de mim, é na caminhada, é num processo. Amém? Ontem, a Lívia perderia muito mais a paciência com esses irmãos atrasados do que a Lívia de hoje. Entrei dentro do carro depois desse meu episódio do dia. Entramos dentro do carro para vir para a igreja, com o Joshua se esguelando dentro do carro, porque ele só quer vestir a mesma roupa, o mesmo sapato. Vocês podem olhar, gente, quem conhece o Joshua, se eu perguntar, vocês até sabem dizer qual a cor da blusa que ele sempre vê. Ele só vive com uma blusa vermelha. Ou é vermelha ou é a outra escrita Jesus. Então ele invoca com os negócios que é só aquilo. E aí é sempre uma guerra para sair de casa. E aí ele veio na gritaria dentro do carro. Eu entrei dentro do carro, sentei, fechei o olho. Obrigada, Jesus. Eu acho que eu consegui passar pelo processo da paz no dia de hoje. No vale da sombra da morte. Gente, quem é sanguíneo sabe, uns negócios que você fala, já,
Não, eu passei até, glória a Deus, amanhã é outro dia. Cada dia é um processo diferente. Então, você sabe da sua vida, você sabe da sua história, você sabe do seu caminhar, você sabe do seu processo, você sabe a situação que você tem que passar. E você sabe naquilo que o Senhor quer trabalhar na sua vida. Amém? Amém. E aí eu quero que você realmente, o entendimento para que você tenha é entender que você não é mais amaldiçoado, a não ser que você ainda não se decidiu por Cristo. Você não precisa estar todos os dias se desdemoniando aí. Todo dia tem um demônio novo para tirar. Não, misericórdia. O sangue de Jesus, a cruz de Cristo é suficiente. Amém? Se te falarem o contrário, fala, eu tenho Jesus. Não existe maldição dos meus tataravós que vem chegar mais em mim, porque eu cortei. Não interessa, eu quero nem saber qual era a maldição dos meus tataravós. Eu não vou nem buscar o que os meus tataravós faziam, porque eu sei que Cristo quebrou toda maldição. Amém? E a última palavra realmente não foi, a última palavra de Deus para você não é a maldição, é promessa. A palavra que o Senhor tinha para Abraão era promessa, era propósito. Para aquela terra que era seca, ela entrou numa, não seca de prosperidade, era uma terra de pessoas que eram amaldiçoadas, que tinham recebido uma maldição. Mas nós estamos em Cristo. Amém? Amém. Então o Senhor realmente não tira somente da maldição, mas Ele transforma o território em terra da promessa. Amém? Terra da aliança, terra que emana leite e mel. E aí tem gente hoje, se você ainda carrega pesos antigos, vive debaixo aí de palavra do passado, vive debaixo acreditando em mentiras, que às vezes mesmo são você, mentiras familiares, às vezes coisa que foi, não interessa o que seja, entenda, fala, Senhor, vai me mudando, muda minha mente, me faz entender que eu sou liberto, que eu não sou meio liberto, eu sou 100% liberto. Amém. E você está passando pelo processo e o Senhor vai te limpando, vai te curando, vai te tratando, vai te salvando, vai te restaurando no caminhar. Amém? Amém. Mas Cristo, Ele já carregou toda maldição na cruz. E aí nós estamos já quase encerrando, só abre aí em Hebreus 11. Que é bem interessante. Abriu aí? Não. Amém. Hebreus 11, 13. Desculpa. (11, 13). Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pode passar. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. A promessa do Senhor para mim e para você não é terrena. Ele já eliminou toda maldição. Ele já te libertou. Se você não é liberto, é a oportunidade do Senhor na sua vida. Mas a promessa do Senhor é uma terra celestial, é uma Canaã celestial. Os bens que você tem ou que você terá, eles não vão satisfazer a sua alma.
As conquistas que você tiver não vão satisfazer a sua alma. O melhor casamento não vai satisfazer a sua alma. Os seus filhos não vão te satisfazer a alma. O sucesso, os negócios, os prazeres, nada vai preencher a sua alma. E nós somos, como nós acabamos de ler, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando para uma eternidade. E a promessa do Senhor, como nós acabamos de ver, ela começou em Gênesis, mas ela termina lá em Apocalipse. Existe toda uma jornada, existe todo um processo. Ele não somente ele anula a maldição, mas ele muda a nossa vida aqui, mas para nos preparar para uma eternidade. Porque a eternidade não é provisório, a eternidade é definitiva. Então o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é entender que nós estamos, como na musiquinha, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vem, esqueci a música. Se você não vai, não me deixe, né? Não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Exatamente isso. Se você não vai, não me impeça de ir. O Senhor tem uma terra celestial, uma eternidade para as nossas vidas. Porque o Senhor realmente está falando para você: eu, Senhor, quero transformar a sua história. Eu quero transformar a sua história. E aí eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você... Primeiro eu quero que você olhe pela sua vida e fale: hoje, os ciclos na minha vida estão sendo quebrados. Os ciclos que eu achava que eram de maldição, porque se eu tenho Jesus, eu não sou mais amaldiçoado. A maldição foi quebrada na cruz. Então fala para o Senhor: Senhor, quebra todo ciclo na minha vida. Me revela os ciclos que eu ainda não tenho visto. Me revela aquelas coisas que eu tenho permitido, muitas das vezes até acesso demoníaco, por ciclos na minha vida, por distorção de caráter, por ciclos de mentira, por ciclos de fracasso, por ciclos de traumas. Porque há poder no nome de Jesus. Há tanto poder nesse nome, que tem gente que prefere morrer, mas porque entendeu que eu sou liberto é aqui dentro. Porque se esse meu corpo morrer, eu vou para Canaã celestial. Eu vou para uma terra de promessa. É uma decisão espiritual, não é uma decisão emocional. Você não está aqui porque eu decidi ir hoje. Você não está aqui por isso. O Espírito Santo te trouxe hoje para quebrar ciclos na sua vida, para quebrar cadeias na sua vida. Que às vezes você está se acorrentando com correntes que já foram quebradas por Ele. Que toda corrente seja quebrada na sua vida. Que todo ciclo seja quebrado na sua vida. E que o Senhor restaure a sua identidade nele. Que o Senhor restaure o seu entendimento de que você é liberto, de que você é livre. E que Canaã volte a ser a terra da promessa. Quando você está no lugar certo,
coisas são mudadas na sua vida. Aleluia. Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. Mas porque ela casou com Isaac, que existia uma promessa, ela entrou numa promessa. Sara era estéril, né? Sara era estéril. Existia uma promessa sobre ela. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. Mas elas tiveram filho por quê? Porque elas estavam no lugar certo. Porque elas entraram na linha da promessa. Então que o Senhor, que você fale, você conhece o que tem dentro de você, o que você precisa quebrar de ciclo na sua vida. Seja quebra de você. Se você é pai, independente se você é pai, se você é filho, mas se você é pai, se você é mãe, de falar isso aqui eu quebro, porque isso daqui não vai passar para o meu filho. Esse mau hábito não vai passar. Esse comportamento não vai daqui para frente. Ele quebra toda cadeia. A maldição já foi quebrada antes. Se você nunca deu a sua vida para Cristo, se você não, talvez você ache, mas eu tenho Jesus no meu coração. Mas a Bíblia fala que nós devemos confessar publicamente. Então talvez você não entende, peraí, mas como assim? Eu ainda não, eu quero quebrar maldições na minha vida. Eu te convido para aceitar Jesus, para entregar a sua vida a Jesus, para permitir, porque aceitar nós já fomos aceitos por Ele. Ele te escolheu, Ele que te ama, Ele que quer te dar uma nova vida. Se você nunca deu esse passo, eu estou te convidando para orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, eu te convido para entregar o seu coração, a sua vida, a sua alma, a sua eternidade. Como eu já falei antes, a sua decisão hoje, a frase da Lara também, a sua decisão hoje gera consequências para toda a sua eternidade, para toda a sua descendência, eternidade. Amém? Mas se você não quer tomar essa decisão hoje, fica livre. Se quiser nos procurar separado, falar, eu quero aceitar Jesus, eu quero entender também melhor o que significa, mas eu quero cadeias quebradas. E para todos nós outros que já aceitamos o Senhor, o que o Senhor quer da gente Glória a Deus. é entender que a maldição já foi quebrada. E que a Canaã que nós estamos indo é a Canaã perfeita, a Canaã celestial, a Canaã da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Ele é melhor do que a vida. Ele é melhor do que a vida. Só tenho você. Seu coração pode vagar em qualquer lugar, nunca vai se saciar. Eu vaguei Nunca vai se saciar. lá Você só vai se saciar nele. mas não encontrei. Seja qual for a razão que o Senhor te trouxe, Eu tenho você. Ele te trouxe para encher a sua alma dele, do amor dele, Só tenho da presença dele, que é a única presença que quebra cadeias. Permita que o Senhor te mude, permita que o Senhor te transforme. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nos
nos esvazia de nós, nos esvazia das nossas vontades, dos nossos desejos. Perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos dá verdadeiramente o entendimento de que nós somos salvos, de que, meu Deus querido e santo, nós temos toda a maldição quebrada, nós temos toda a maldição, ó Deus querido e santo, aniquilada na cruz do Calvário, e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pela cruz, que antes era símbolo de morte e hoje é símbolo de vida, hoje é símbolo de restauração, de salvação, de transformação. Muito obrigado, Senhor, muito obrigada por tudo isso. Que o Senhor quebre todo ciclo nas nossas vidas, que nós possamos identificar e modificar padrões, ó Deus, prejudiciais, ó Deus, para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos convívios. Deus querido, em nome de Jesus, nós somos nova criatura em Ti, Jesus, e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua graça, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presente. Que o Senhor, ó Deus, tome as nossas casas, tome as nossas famílias, toma, Deus querido e santo, a nossa semana, toma os nossos trabalhos, ó Deus querido e santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bondoso. E, ó Deus querido e santo, todas as coisas nós já recebemos na cruz, e o que vier é lucro, ó Deus, e nós somos gratos a Ti, ó Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que a graça, o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre toda a igreja, não só hoje, mas para amanhã, depois e todo sempre. Em nome de Jesus, amém.